Ouça agora o devocional Reformado Vida Nova. Nós iremos meditar nessa noite em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Nós vamos falar um pouco a respeito desse texto e vamos falar um pouco a respeito do Deus desconhecido. Se nós olharmos, meus irmãos, para o contexto brasileiro, nós vamos ver que o povo brasileiro, ele de certa forma é um religioso. O povo brasileiro, de certa forma, ele é acentuadamente religioso. Uma pesquisa feita pela Global Religion em 2023, ela chegou ao seguinte dado, que diariamente está na boca dos brasileiros a seguinte palavra: vai com Deus. Constantemente essa palavra está na boca dos brasileiros: vai com Deus. Ou então, graças a Deus. Palavras do tipo também: só Deus sabe, Deus me livre e se Deus quiser. São palavras que corriqueiramente estão na boca do brasileiro, mas não necessariamente eles conhecem esse Deus a qual eles falam. Muitas vezes essas palavras saem da boca do brasileiro facilmente, mas muitas vezes ele não conhece esse Deus a qual ele fala. Então, é exatamente isso nessa carta que nós, em Atos, nessa narrativa, nesse fato histórico, é isso que nós podemos ver. Enquanto Paulo está passeando por Atenas, ele vê que aqueles atenienses eram tanto quanto religiosos. E no seu vasto panteão de deuses, havia um lá que estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles adoravam aquele Deus sem saber quem era aquele Deus. Aquele Deus estava na sua coleção, mas eles não conheciam aquele Deus. Mas, meus irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de pesquisar na história e saber por que naquele altar estava escrito Deus desconhecido. Lendo alguns livros, e obviamente esse fato histórico que é narrado a respeito do Deus desconhecido não é canônico, não é bíblico, são historiadores, estudiosos que chegaram a essa conclusão. Mas eles chegaram à seguinte conclusão: esse Deus desconhecido passou a estar lá naquele altar devido a uma praga que houve naquela cidade alguns anos ou algum tempo antes da chegada do apóstolo Paulo naquela cidade. Antes mesmo de Cristo. Houve uma praga letal naquela cidade. Mas aqueles homens, então, eles não sabiam como resolver aquela praga. Eles não sabiam como encerrar aquela praga naquela cidade. Então eles descobriram, aqueles homens, os políticos de Atenas, descobriram que havia um homem na ilha de Creta. E esse homem na ilha de Creta, ele conhecia o Deus de Israel. Então eles foram até aquele homem na ilha de Creta, alguns o chamam de Epimênides. Eles foram até Epimênides e falaram: Epimênides, tem uma praga letal na nossa cidade, os nossos sacerdotes já fizeram de tudo, mas eles não conseguem resolver essa praga na nossa cidade. Já fizemos sacrifícios, já fizemos ofertas, já fizemos de tudo, mas essa praga na cidade não cessa. Será que é algum pecado que nós cometemos? Será que foi algum Deus que nós ofendemos? Epimênides, então, ele relutante em ir até aquela cidade, ele então deixa a ilha de Creta e vai até aquela ilha onde estava acontecendo aquela praga letal. Epimênides, então, ele simplesmente pede aos homens que preparem um altar simples, que os homens fizessem jejum. Epimênides, então, ele se dobra diante daquele altar e ora a Deus. Epimênides, ele pede a Deus que aquela praga naquela cidade cessasse. E misteriosamente aquela cidade cessou, aquela praga na cidade cessou. E aí então depois Epimênides ele volta para sua cidade, e aqueles homens então, observando aquele fato, eles ficaram consternados com aquilo, eles falaram: que Deus é esse que Epimênides serve? Que Deus é esse que esse Epimênides orou e intercedeu? Então, como eles não conheciam aquele Deus que Epimênides orou, eles escreveram naquele altar: ao Deus desconhecido. Então, aqueles homens, não sabendo quem era o Deus de Epimênides, como nós podemos ver no versículo 23,
Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, um erudito, conhecedor, um homem de vasto conhecimento, conhecendo, sabendo desse fato do passado, então ele pega esse ponto para falar para eles. É esse Deus que eu venho pregando a vocês. É esse Deus que eu venho anunciando para vocês. É sobre esse Deus que eu venho pregando. Então vamos ver, meus irmãos, nessa noite, no nosso estudo, algumas lições que nós podemos aprender aqui sobre esse Deus desconhecido. Como nós vimos, muitas vezes nós dizemos, se Deus quiser, ou as pessoas dizem, se Deus quiser, vai com Deus, que Deus te abençoe, se Deus assim quiser, mas muitas vezes não conhecem esse Deus. Falam apenas da boca para fora. Falam de um Deus que eles não conhecem. E muitas vezes nós também estamos servindo a um Deus que nós não conhecemos. O servimos apenas de ouvir falar. Então vamos ver nessa noite algumas lições que o apóstolo Paulo nos mostra a respeito desse Deus desconhecido. E a primeira lição que Paulo nos mostra a respeito desse Deus desconhecido está no versículo 24 e 25. Veja aí. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina a respeito desse Deus desconhecido é que ele é o Deus criador. Esse Deus desconhecido ao qual eles adoravam sem conhecer, que eles serviam sem conhecer, é o Deus criador. É importante observar que aqui os gregos, eles adoravam várias formas de divindade. Eles acreditavam em várias teorias a respeito de como o mundo passou a existir. Nós temos, por exemplo, hoje, uma das explicações de como tudo veio a existir através do Big Bang, através da teoria de Charles Darwin. E assim eram os gregos também. Eles acreditavam em várias teorias a respeito da criação. Mas Paulo então vai afirmar diante daqueles homens que é Deus quem fez todas as coisas, que é Deus quem dá a vida, é Deus quem faz todas as coisas. E esse Deus, ele não cabe em santuários. Esse Deus, ele não pode ser simplesmente preso em um santuário. Ele não se limita a nenhum lugar. A segunda lição que Paulo nos mostra, que esse Deus desconhecido, ao qual eles adoravam sem conhecer, ele é o governante de tudo. Veja aí a partir do versículo 26 ao 29. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então veja que Paulo nos mostra na segunda lição que esse Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer é o Deus que governa a vida. É Ele quem governa a raça humana. É Ele quem estabeleceu os limites previamente da terra. É Ele quem ainda controla o universo. Tem muita gente que diz que não gosta de rotina, que odeia a rotina, que a rotina é algo ruim. Você vai trabalhar, volta do trabalho, depois vai fazer comida, depois vai lavar roupa, a rotina do dia. Mas, meus irmãos, imagina se Deus quebrasse a rotina dele. Imagina se Deus quebrasse a sua rotina. Talvez a lua já tinha colidido com a terra, talvez os mares já teriam invadido completamente a terra. Se Deus quebrasse a sua rotina, talvez a terra já tinha sido lançada ao sol. Deus, ele tem uma rotina e ele mantém a sua rotina eternamente.
Se nós vivemos, existimos, é porque Deus ainda mantém a sua rotina. A nossa realidade se baseia na realidade de Deus. E às vezes nós gostamos de fugir da rotina, mas pense com carinho a respeito da rotina. Deus, ele mantém a sua rotina, ele ainda continua sendo o governante de todas as coisas. A terceira lição, e penúltima lição que o apóstolo Paulo nos ensina, é que ele é o Salvador. Veja a partir do versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então veja que esse Deus, ele é o Salvador. Paulo chama a cultura grega, veja, meus irmãos, a ousadia do apóstolo Paulo. Ele chama a cultura grega de ignorância. E nós sabemos que naquele período a cultura grega era o centro do mundo. As pessoas naquele período vinham de longe para conhecer a cultura grega, para aprender com os gregos. Mas Paulo chama de ignorantes. E ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Porque, meus irmãos, eles, apesar de todo o seu conhecimento, de toda a sua cultura, eles buscavam salvação naquilo que eles não podiam obter. Buscavam salvação em pedras, em paus, em ídolos, no seu conhecimento, na sabedoria. E Paulo diz, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E por isso agora eles chamam todos os homens em toda parte para que se arrependam. Então veja, Paulo nos ensina que esse Deus desconhecido, ele não é apenas o governante do mundo, mas ele também é o Salvador do mundo. É ele quem salva o homem pecador, é ele quem chama o homem pecador ao arrependimento. E por fim, a última lição que o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto é que ele é o juiz. Esse Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer é o juiz. Veja comigo a partir do versículo 31 até o versículo 34. Ora, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então veja, meus irmãos, que o texto nos mostra que esse Deus desconhecido a qual ele servia não é apenas o Deus Salvador, mas também é o Deus juiz. É aquele Deus que julga. É aquele Deus que vem com juízo sobre os pecadores, sobre aqueles que não se arrependem. E veja, meus irmãos, Paulo nos mostra, o texto nos mostra, Lucas, ao escrever esse texto, ele nos mostra que houve diversas reações quando Paulo falou a respeito desse Deus desconhecido. Uns, ao ouvirem a respeito desse Deus, zombaram do apóstolo Paulo, escarneceram da mensagem do apóstolo Paulo. Outros falaram, deixa isso para lá, eu tenho que resolver os meus problemas primeiro, eu tenho que fazer minha faculdade primeiro, eu tenho que casar primeiro, depois eu vou ver mais a respeito desse Deus. Outros, no entanto, se arrependeram e creram na mensagem do apóstolo Paulo. Meus irmãos, que tipo de pessoas temos sido nós? Quando nós ouvimos a respeito desse Deus, nós zombamos, nós escarnecemos, ou nós desprezamos a palavra de Deus, ou nós nos arrependemos, abandonamos os nossos pecados e nos convertemos completamente a esse Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a lição, essas são as lições que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito desse Deus desconhecido. Ele é o Deus criador, ele é o Deus governante, ele é o Deus salvador e ele é o Deus juiz. Ele é aquele que julga todas as coisas. Amém? Busquemos a Deus mais uma vez em oração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós mais uma vez nos colocamos em Tua presença. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai, por usar homens como o apóstolo Paulo, homens como Lucas, que relatou e escreveu essa passagem, e assim, ó Deus, nós podemos ser instruídos pelo Senhor. Nós aprendemos hoje a respeito do Senhor, que é um Deus desconhecido,
mas que se fez conhecido a nós. O Senhor se revelou a nós através da Tua palavra. E por meio da Tua palavra nós podemos Te conhecer, podemos Te louvar, podemos Te servir, podemos Te adorar, ó Deus, da forma como o Senhor deseja. Ó Deus, ainda que não o conheçamos completamente, perfeitamente, ainda que o vemos por um espelho, queremos, ó Deus, o conhecer dia após dia, nos aproximar cada vez mais do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude. Nós nos arrependamos dos nossos pecados e Te sirvamos, ó Deus, em sinceridade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Devocional Reformado Vida Nova.